Sejam muito bem-vindos ao nosso simpósio, dessa vez falando sobre classe 3. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou ortodontista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês muito do que eu tenho estudado e aprendido sobre o preparo ortocirúrgico de classe 3. Então, o nosso simpósio vai acontecer hoje e amanhã. A gente tem bastante conteúdo para passar. Eu falando sobre preparo ortocirúrgico, a Marília sobre tratamento precoce da classe 3. E a gente espera que vocês participem ao vivo, que vocês gostem, que seja proveitoso. E para quem estiver aqui ao vivo e quiser concorrer a R$ 250 em compras no site da Ideological, o pessoal do suporte vai mandar aí no chat uma lista de presença, né, para a gente poder depois comunicar quem for o ganhador desse sorteio. A Ideological é uma empresa parceira aqui do nosso grupo de estudos, do No Encontro, que mais para frente eu explico um pouquinho como funciona. E para concorrer é só dar o check aí na nossa lista de presença, tá? Eu já vou começar falando aqui que esse tema, cirurgia ortognática, entrou na minha vida de uma forma meio diferente, assim, porque eu não fui procurar esse nicho de pacientes e acabou começando a aparecer bastante no meu consultório e hoje em dia é uma das coisas que eu mais tenho feito. Eu sou daqui de Campo Grande, né? Como eu já falei, Mato Grosso do Sul, fiz a minha graduação aqui, o meu mestrado aqui. E uma das bucomaxilos que mais me encaminha paciente foi minha professora na faculdade. Então, desde sempre eu já tive esse contato com os professores, e aí com o Instagram eu continuo falando com eles, e acabaram, eu falo que os bucos me descobriram aqui em Campo Grande de uns tempos pra cá. Então, desde 2020 eu tenho um grupo de estudos, sempre buscando esse networking que a gente faz aqui, que a gente vai continuar fazendo no simpósio. E daí que surgiu a ideia do No Encontro, nosso grupo de estudos online, que vocês vão poder sentir um pouquinho como é nesses 2 dias de simpósio, tá? Então vamos lá, que tem bastante coisa para eu falar para vocês. Então, muitas às vezes o pessoal me manda no Instagram, mas Nath, meus pacientes nunca querem operar, e eu tinha também essa ideia. Meu primeiro caso, eu preparei faz 5 anos. E aí deu aquela pausa, sabe? Eu falei, gente, mas as pessoas não operam, de onde será que esse pessoal tira esses pacientes ortocirúrgico, né? E esse meu primeiro caso foi muito interessante porque, assim, eu não tinha experiência nenhuma com preparo para cirurgia. E o que foi um grande diferencial para mim foi que o paciente optou por operar com um professor meu da faculdade. E eu liguei no consultório dele, falei, professor, fui sua aluna, tô com um paciente seu aqui, e eu não tenho experiência em preparo ortocirúrgico, eu não sei preparar, nunca preparei, eu sei a teoria, mas assim, nunca fiz. O senhor me ajuda? E ele foi muito aberto comigo, eu fui no consultório dele, ele me ajudou. O caso ficou lindo, deu tudo certo. E quando a gente fez essa divulgação da aula, para mim foi uma grande surpresa o quanto eu fui bem recebida pelos cirurgiões aí também. Eu acho que isso faz muita diferença. Acho que existe muito um pouco de divergência assim entre orto e cirurgião, sempre tive aquela ideia, né, daquela briga tudo. E eu acho que as coisas não podem ser desse jeito. Quanto mais a gente se ajudar, ambas as especialidades, mais o tratamento vai fluir bem, mais o resultado vai ser maravilhoso, tanto para o ortodontista, quanto para o buco, quanto para o paciente. Então, essa comunicação entre as nossas especialidades, ela tem que acontecer, porque é uma das maneiras da gente receber esse paciente no consultório. Eu falo que tem alguns tipos, assim, de pacientes que precisam de cirurgia. Aqueles que nem imaginam que eles são cirúrgicos e que eles chegam no consultório porque tem um apinhamento que está incomodando, e ele nunca nem ouviu falar de cirurgia ortognática, por mais estranho que isso possa parecer para a gente, tem muita gente que não sabe o que é uma ortognática até hoje. Ou esse paciente ele pode vir encaminhado pelo bucomaxilo direto, ou algum dentista de outra especialidade que atendeu e falou, esse caso pode ser cirúrgico, e aí procura minha amiga que ela é dentista, ela mexe com essa parte de aparelho, como também já aconteceu comigo. Ou eu tenho também duas pacientes que viram no vídeo no YouTube e aí acharam que pode ser que meu caso seja cirúrgico e vieram para o consultório. Ou, principalmente, ele é indicado por um outro paciente que também fez cirurgia ou que vai fazer cirurgia.
Aqui no meu caso, essa bucomaxilo que a Janaína Paiva ela me indica bastante, ela é preceptora lá no HU. Então, acho que os pacientes ficam ali na recepção conversando e um pergunta para o outro, onde você está fazendo tratamento? E acabam me indicando também. Então, você começa a ter um nicho de paciente, né? Igual paciente de Invisalign. Tem gente que, tem muito ortodontista que só trata com alinhador, porque vai gerando aquele fluxo, um vai indicando para o outro. Então, eu sempre falo em todos os nossos simpósios e workshops que a gente faz aqui online gratuito, eu sempre falo que a primeira consulta é a mais importante. Porque ali, o tratamento começa ali, gente. Para mim, é uma consulta que vale muito a pena a gente investir tempo, conversar, fotografar e falar e principalmente escutar a queixa do paciente, o que que trouxe ele até o consultório, né? Qual que é a sua queixa principal? Você tem alguma queixa facial? Você tem problema respiratório? Como que é a sua rotina? Você já passou por um tratamento ortodôntico antes? Eu preciso avaliar como que estão esses dentes em relação às bases ósseas. Se ele é um paciente cirúrgico, mas ele não tem queixa facial, e aí, eu consigo compensar? Ou não? É um paciente que eu vou querer ser heroína, porque também tem isso, né? Às vezes o paciente é cirúrgico, é uma maloclusão, assim, uma classe 2 completa, com retrusão mandibular, e a gente quer tirar o paciente da cirurgia de qualquer jeito e acaba se enrolando. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso. Às vezes o paciente chega com uma indicação, assim, muito grande de cirurgia, mas o paciente não quer operar e você fala, não, eu vou resolver para você. E aí, naquilo, o paciente não usa elástico, o paciente não colabora, o tratamento fica super longo, ele não fica feliz com o resultado. E por mais que a gente explique, às vezes, que é um tratamento que precisa de cirurgia, e o paciente fala, não, mas eu nem me incomodo. Isso já aconteceu comigo também. O paciente fala, não, eu nem me incomodo com o meu perfil. E aí você começa o tratamento, chega lá na frente, ele fala, ai, mas o meu queixo, sabe, tem foto assim de lado que não sei, não dá para melhorar com o aparelho? E aí depois você já tá lá com o tratamento super adiantado. Já aconteceu comigo, eu tive que remover o aparelho da paciente, porque ela é cirúrgica. A gente, o paciente que é cirúrgico, ele vai ser cirúrgico sempre. Existem casos que a gente pode compensar isso? Com certeza. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que existe um limite para essa compensação. Não é todo caso que a gente tem que se aventurar e sair compensando, porque depois a gente que acaba se complicando, tá? Então, se eu decidir por fazer uma compensação, eu preciso avaliar. Esse paciente tem retração gengival, como que é a discrepância dentária, como que é a faixa de gengiva queratinizada, qual que é a posição dos incisivos inferiores. Muitas vezes não é só a nossa boa vontade de fazer essa compensação que vai dar um bom resultado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as fotos, talvez alguns de vocês já tenham visto no meu Instagram esse caso. E foi interessante que uma vez eu postei só as fotos intrabucais, né? E falei, escrevi alguma coisa que era um preparo para cirurgia, e aí alguém me mandou assim: Nossa, mas tá tudo encaixado, como assim vai operar? Então, essa paciente, ela já fez um tratamento ortodôntico antes. E ela me relatou que ela sempre teve uma queixa facial muito importante. Ela sempre se incomodou muito com essa deficiência de maxila, né? Ela sempre achou o rosto muito achatado e que ela relatou isso para o ortodontista na época, mas que nunca falaram nada para ela sobre cirurgia. E aí extraíram o 35 para compensar a classe 3 que ela tinha. Aí você olha assim, nossa, tá, classe 1 de canino tá encaixado, o sorriso dela, depois eu vou mostrar numa outra fotografia. É um sorriso bonito, agradável, mas ela não ficou satisfeita, né? Então a queixa dela não foi atendida. E aí, depois de um tempo, essa paciente acabou procurando o bucomaxilo e aí veio para mim para a gente poder fazer o preparo para a cirurgia. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da gente escutar o que o paciente está se queixando, né? A queixa dela era muito forte do perfil. Então, às vezes, você olha a oclusão e não tá tão ruim assim, mas tem uma queixa facial muito importante. Então, chega a hora da nossa comunicação com o buco, né? Normalmente o paciente vem com um encaminhamento por escrito, quando ele já vem encaminhado do buco. E eu acho muito importante a gente ter essa primeira conversa. Eu sempre entro em contato com o bucomaxilo. E aí, às vezes, algumas meninas me mandam no Insta, né? Ai, mas eu odeio entrar em contato com o bucomaxilo, porque eu tenho vergonha, porque não sei o quê. Gente, tem que entrar, não tem jeito, tá? Eu acho que eu tenho sorte, porque os bucos daqui de Campo Grande
eu já conheço faz tempo e eu tenho uma ótima relação com eles e eu entendo que às vezes é difícil a gente ter esse primeiro contato, mas a gente precisa conversar. Existem vários tipos de aparelho que a gente trabalha, vários ortodontistas trabalham com inúmeros tipos de aparelho, então eu gosto de conversar com o buco. Eu trabalho com aparelho autoligado passivo metálico. Tudo bem para você? Né? Porque é possível fazer cirurgia com o paciente usando alinhador, é possível fazer com aparelho estético, não recomendo. Tanto para a gente é um caos, para o paciente é um caos, para o cirurgião é um caos. Então, essa conversa tem que existir. E aí, muitas vezes eu falo lá no meu Instagram que toda vez que o buco pede banda, um anjo chora, porque a gente odeia bandar. Eu não gosto de bandar. Mas sempre que o buco manda lá no encaminhamento, para mim, solicito bandas nos primeiros molares, eu prefiro bandar e ter essa paz. Porque eu falo que depois acontece alguma coisa na cirurgia, solta esse tubo lá e dá problema, vai ser mais um WhatsApp para eu responder depois. Dá um problema. Pra quê, sabe, gente? Eu não gosto de bandar, mas também não é o fim do mundo. Então, a Janaína prefere que eu bande os molares, então eu faço bandado. O Eduardo Giordano já não se importa de ser tubo colado, então você vai pegando o jeito de cada um trabalhar. Gosto também de perguntar sobre a localização dos ganchos que vão ser soldados para o arco da cirurgia. Se o conjugado vai ser por cima do arco, se vai ser por baixo do arco. Eu sempre falo que assim, eu e o Buco, a gente é uma equipe, a gente não tá um contra o outro. Quanto mais as coisas estiverem alinhadas entre nós dois, mais o tratamento vai ser tranquilo, vai ser melhor para todo mundo. Então eu evito ficar nessa. Eu sei que tem gente que fala assim: não, se vier com pedido de banda, eu não faço e não preparo. Eu já sou um pouco mais flexível e tem funcionado muito bem assim. Então, se você quer começar a trabalhar com esses casos ortocirúrgicos, você tem que saber que você vai ter que moldar. Porque lá no meu primeiro caso, eu achava que era o buco que moldava, porque ele que ia ver como que tava, se tava bom para operar. A minha cabeça era essa, meu pensamento era esse. E não, somos nós ortodontistas que temos que moldar o paciente, fazer o modelo de estudo, verificar como que está essa oclusão, para depois falar para o paciente, agora você pode passar com o bucomaxilo. Então, eu acho que a gente precisa muito entender que o tratamento ortodôntico pré-operatório e o pós-operatório é uma responsabilidade nossa, é do ortodontista, não é do bucomaxilo. Então, quando eu faço essas moldagens, eu alinhei todo mundo, tá tudo nivelado, já coloquei um fio de aço, eu já gosto de moldar para ver como que está evoluindo esse tratamento, né? Tem gente que deixa para moldar só lá quando chega no fio retangular de aço. Eu gosto de moldar antes. Já verifico como que está a oclusão, se for um avanço de mandíbula, eu já simulo isso no modelo de gesso, para já ver como que o tratamento está evoluindo, se eu posso seguir em frente, se eu retrocedo, né? Se eu preciso dar um torque. Então, eu gosto de moldar e avaliar. Gosto muito de fotografar, sempre estou fotografando e mandando no WhatsApp do Bucomaxilo e falo isso para o paciente. Isso é muito importante. Você avisar o seu paciente que você está mandando essas fotografias para o Buco, que você está em contato com ele. O paciente se sente muito mais seguro desse jeito. Ele sente que você está, de fato, em sintonia com o cirurgião. Sabe? Eu falo isso para vocês com muita propriedade. Comuniquem o paciente que você foi no consultório do Buco, que você falou com ele, que você mandou as fotos, que o tratamento está indo bem. E aqui, um outro ponto muito importante, eu sei que bastante gente deve estar migrando aí para o tratamento fechado, ainda está aprendendo a calcular, fica muito atento nos casos cirúrgicos. Porque eu acho que a minha maior dificuldade no tratamento cirúrgico é essa sincronia que tem que ter entre o meu tempo de tratamento, a disponibilidade do paciente para operar, a liberação do plano de saúde, porque a boa parte dos pacientes faz por convênio a cirurgia, e a disponibilidade do buco. Então, esse cálculo tem que ser muito bem feito, sabe? E você precisa tomar cuidado quando é um plano fechado, porque às vezes você já calculou todo esse valor e aí você passa o valor para o paciente. Só que a liberação do convênio, ela pode acontecer de forma muito rápida. Tipo assim, o buco entra um mês com a solicitação, no outro já tá tudo liberado. Mas tem casos que demora, tipo essa paciente que eu mostrei nas fotografias anteriores, a liberação do plano dela demorou mais de 3 meses. A gente ficou esperando 3 meses para poder liberar todos os materiais. E nisso o paciente está pagando os boletos que você emitiu 3 meses. E aí? Né? Então vai aumentar essa conta lá na frente, tá? E no meu consultório,
o valor de um tratamento ortodôntico de preparo para cirurgia, ele é mais caro, ele tem um valor maior do que um tratamento convencional. Por quê? Porque ele vai me gerar uma demanda que eu não tenho com outro tipo de tratamento. Se precisar, eu vou no consultório do cirurgião. Se eu tô com dúvida, eu vou lá. Fui várias vezes no consultório do Eduardo sobre o caso que eu vou mostrar mais pra frente. Mando mensagem, posso passar aí rapidinho, levo os modelos de gesso, pergunto, tiro todas as minhas dúvidas. Então, isso é uma coisa que eu não faço com os outros tratamentos, né? Que são tratamentos, às vezes, compensatórios ou um tratamento convencional de paciente que não é cirúrgico. Então, sim, o tratamento de preparo para cirurgia é mais caro. E eu falo isso abertamente, os meus pacientes sabem. Essas moldagens repetidas também que eu preciso fazer, no outro tratamento eu não preciso. Tudo isso tem que entrar na nossa conta, tem que entrar nos nossos honorários, né? Então, isso daqui é muito importante falar, porque às vezes a gente acaba se enrolando, sabe? A hora que você vê, você tá atendendo o paciente de graça, porque ele já acabou de pagar boleto. E por que que eu tô falando isso? Porque já aconteceu de eu passar um valor pro tratamento, chegar lá, o plano de saúde não libera e eu terminar o tratamento e ter que continuar atendendo o paciente, né? Terminar os boletos e ter que continuar atendendo o paciente para finalizar o caso. Então, tudo que eu coloquei aqui, gente, é tudo coisa que eu já passei, que eu tive muita dúvida enquanto eu estava fazendo o tratamento e que eu tive que perguntar ou para o Buco, ou que eu tive que ir atrás de artigo para saber. Então, eu tentei fazer uma aula bem objetiva com coisas que eu tive dúvida, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Então, o paciente veio para a primeira consulta, a gente conversou, ele precisa me falar se ele vai operar ou não, porque são tratamentos completamente diferentes, os objetivos são completamente diferentes. Se eu for tratar um paciente para cirurgia, eu sigo um caminho. Se eu for preparar um paciente, se eu for tratar um paciente que não vai operar, que eu vou fazer uma compensação dentária, o caminho é totalmente diferente. Então, ele precisa me falar, essa conversa precisa ser definitiva, sabe? Já tive casos do paciente que é cirúrgico, não quis operar. Aí eu, nossa, compensei tudo. Chegou lá no final do tratamento, ele me avisa que ele passou com uma avaliação com bucomaxilo. Acontece também, mas é muito mais difícil, assim, não é uma coisa que é rotina, sabe? O paciente cirúrgico, ele já tá com isso na cabeça, ele já tá sabendo que ele vai ter que operar e ele já vem pronto para cirurgia, apesar de toda a ansiedade, todo o medo e todo o resto. Então, normalmente são pacientes bem decididos. Então, o preparo cirúrgico ele pode ser feito tanto com aparelho fixo quanto com alinhador. E por que que eu gosto de conversar com o Buco sobre essa questão do aparelho? Porque eu sei que aqui em Campo Grande eles não gostam muito de operar com alinhador. Até o Eduardo fala para mim, não, mas não vai ficar bom. Eu prefiro que não seja com alinhador. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que conversar em conjunto para poder definir, mas é possível sim fazer o preparo com alinhador. E lá no final da descompensação dentária, a discrepância vai estar muito grande, né, na maioria dos casos, e o paciente precisa saber disso antes de começar o tratamento. Por exemplo, essa paciente que eu mostrei antes, que é um retratamento, né? Eu mostrei uma foto para ela como fica um paciente de preparo de classe 3. Ele fica com a mordida cruzada anterior, então esteticamente ele fica pior durante esse preparo, principalmente próximo da cirurgia. Eu gosto de falar e de mostrar a foto para o paciente visualizar como vai ficar. Porque imagina se você não fala nada e de repente você começa a cruzar a mordida, o paciente vai falar: Meu Deus do céu, tá ficando pior do que estava antes, né? Ele não sabe que isso daí é necessário para poder operar. Às vezes é óbvio para a gente, mas para o paciente não é. E até enquanto eu estava preparando a aula, eu entrei no. Fui ver os vídeos no YouTube, né? E tem muita coisa de cirurgia que você fala assim: Meu Deus, o que que essas pessoas estão falando? Das pessoas se gravando, sabe? O próprio paciente. Você fala, não, não é possível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações também que são compartilhadas, e por isso que eu gosto de mostrar muito fotografia para o paciente ver. Você vai ficar assim no pré-operatório, vai ficar com a mordida cruzada, vai ficar esteticamente pior do que você tá hoje, porque olha como estava o sorriso dela. Então, antes da cirurgia, ela estava com a mordida super cruzada, mas ela já sabia que ela ia ficar assim. Então, ela ficou tudo bem, eu concordo, já sei, eu já esperava, eu já sabia que ia ficar desse jeito. Agora, quando você não avisa e de repente o paciente fica com essa mordida cruzada, até as pessoas, ela falava que as pessoas em volta falavam, né? Nossa, mas
tá ficando pior, não tá não? E aí ela explicava, não, tá ficando pior porque vai corrigir na cirurgia. Então, tudo que a gente puder orientar o paciente antes é melhor. Tá? Então, sempre avisem isso para o paciente, que ele vai ficar com essa discrepância mais evidente. Tá? Então, outra coisa que o paciente precisa ter em mente, e que eu já falo logo quando eu vou passar o plano de tratamento, não é um tratamento barato, mesmo que ele faça por plano de saúde. Ele precisa do ortodontista, do buco, de fisioterapeuta, de nutricionista, às vezes precisa de fonoaudiólogo, às vezes ele precisa de psicólogo. Ele vai ter que passar por exames médicos pré-operatórios, risco cirúrgico, cardiologista. Antes, durante e depois da cirurgia, ele vai ter que fazer tomografia, ele vai ter que fazer escaneamento, ele vai ter que fazer repetidas radiografias. Então, o paciente tem que estar preparado para tudo isso, porque às vezes começa uma demanda que ele não estava programado para ter, sabe? Então, ele tem que saber de tudo isso que ele vai gastar. A parte nutricional é muito importante. Essa paciente mesmo, ela teve muito problema de cicatrização porque ela não conseguia suplementar, ela não conseguia se alimentar, fazia laser. Então, é um processo que é muito difícil. Alguns pacientes se recuperam super bem, tem até um paciente que eu falo que ele é muito famoso no meu Instagram, o Orlando. Foi uma coisa assim, surreal, eu nunca vi nada parecido. Ele já tem 40 e poucos anos, ele fez a cirurgia. 10 dias depois ele estava maravilhoso, ele estava ótimo conversando, se alimentando. Foi uma coisa surreal. E já essa menina, ela sofreu muito no pós-operatório. Então, o tempo dela de fisioterapia, de aplicação de laser, acabou se estendendo mais ainda do que a gente tinha planejado. Então, o gasto dela, né, vai ficando maior ainda. Então, tudo isso o paciente precisa saber, gente, que ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Não é só colocar o aparelho e operar, tá? E os exames são antes, são durante, são depois. É assim, é muita coisa para fazer. Ele tem que estar disposto. Ah, então, como que é a sequência, né, desses preparos? Então, primeiro o paciente vem na consulta com a gente ou com o bucomaxilo, faz a documentação ortodôntica. Eu passo o planejamento para o paciente, sempre converso com o cirurgião antes de passar esse planejamento, deixo tudo, faço aquele PowerPoint que já está batido aqui nesses nossos simpósios, que a gente já falou várias vezes como a gente faz. Tem aula lá no encontro também, no nosso grupo, falando sobre essa importância de a forma como a gente passa o planejamento para o paciente. Então, eu monto tudo bonitinho aqui, as fotos da documentação. Coloco ali tudo que vai ser feito, toda a sequência do tratamento, coloco um caso que seja parecido. E aí, depois dessa consulta, o paciente fechou o tratamento, colo o aparelho superior e inferior no mesmo dia, já sai com elástico, já sai com tudo. E nisso evolui o tratamento. Vou descompensando, vou ajustando. Paciente, outro dia me perguntaram, né, no Instagram, se eu quero aumentar uma discrepância de classe 3, eu posso colocar um elástico de classe 2 no paciente que é cirúrgico? Sim, você pode colocar e você tem que explicar para ele o porquê daquele elástico, porque também já aconteceu de uma paciente que vai fazer cirurgia e ela é classe 3, ela estava com elástico de classe 2 e perguntarem para ela: mas tem certeza que tá certo esse elástico que você tá usando? Não tinha que ser do outro jeito, não? Então, é bem importante a gente explicar o porquê das coisas para o paciente, né? Mostrar no espelho, fotografar, explicar. E aí segue o tratamento. Chega um momento que eu falo, acho que esse caso já evoluiu bastante, vou fazer a moldagem para o modelo de estudo. Faço a moldagem, mando as fotos, mais para frente eu vou mostrar, mando as fotos para o buco. E aí o buco me fala, olha, parece que tá legal já para operar. Eu peço para o paciente marcar com o cirurgião, leva esses modelos para o consultório dele, e lá ele vai avaliar melhor, vai conversar com o paciente, vão ajustar essa questão de plano de saúde, ele já vai solicitar os exames pré-operatórios, tomografia, radiografia, escaneamento, vai passar tudo isso para o paciente. Enquanto isso, o paciente também já pode ir fazendo os exames pré-operatórios, os exames médicos, que é cardiologista, risco cirúrgico. Tem paciente que o médico não libera logo de cara para fazer a cirurgia também, por conta de pressão alta, que o paciente nem sabia que ele tinha. Então, tudo isso, gente, tem que estar no nosso planejamento aí, tá? De tempo de tratamento. São coisas que acontecem, que realmente acontecem. Então, aí deu tudo certo, tudo maravilhoso, o paciente está prontíssimo para operar. Aí ele volta no consultório para fazer a soldagem dos ganchos do arco que vai para a cirurgia. Vou conferir se as bandas estão bem adaptadas, se não tem nenhum bracket solto. Ele volta no bucomaxilo.
e aí vai fazer o escaneamento para o guia cirúrgico. Tudo isso eu vou detalhar mais para frente. Fez o guia cirúrgico, o paciente vai para a cirurgia. Passou um determinado tempo, ele volta para o nosso, vai para o bucomaxilo, depois ele volta para o nosso consultório. E eu deixei bem destacado aqui, ele vai finalizar com o ortodontista. Então, é extremamente importante que o nosso preparo seja bem executado, porque o paciente vai voltar para a gente. Ele não vai operar e ficar lá com o bucomaxilo, ele vai voltar para o nosso consultório. E aí a gente vai ter que finalizar o caso, tá? Então, aqui eu coloquei uma foto que é do modelo dessa paciente que eu mostrei para vocês, do preparo. Esse é um guia cirúrgico, né? Até a foto que a Janaína me mandou. Esse guia cirúrgico, hoje em dia, gente, os planejamentos são todos feitos de forma virtual, né? O planejamento da cirurgia em si. Antes era feito com secção de modelo, montava articulador. Hoje em dia, com a tecnologia, fica muito mais seguro, muito mais prático, muito mais rápido o planejamento. E esse guia cirúrgico, ele serve literalmente como um guia para orientar a movimentação óssea durante a cirurgia, para que ela fique exatamente como foi planejado virtualmente. Então, depois que o paciente fez esse guia, nada mais pode movimentar. Então, os arcos têm que estar travados, conjugados, tudo muito justo, para não ter nenhuma movimentação, porque senão o guia não vai encaixar na hora da cirurgia, tá? Então, a gente precisa saber profundamente quais são as osteotomias e tudo mais. Não acho que é necessário, sabe? Mas a gente precisa saber quais são as mais utilizadas. Lefor 1 na maxila, sagital do ramo ascendente na mandíbula e a mentoplastia. Coloquei ali sobre o siso porque é uma pergunta muito frequente dos pacientes, né? Extrai o siso, posso extrair o siso durante a cirurgia? E cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas normalmente o que os cirurgiões pedem é que o siso seja extraído de 4 a 6 meses antes da cirurgia ortognática, por conta da osteotomia que vai ser feita ali na região. Então, em alguns casos até dá para fazer durante a cirurgia, mas normalmente eles preferem que o paciente já extraia ali 4 a 6 meses antes para dar tempo de ter uma formação óssea, né? E poder fazer a osteotomia com bastante segurança. Coloquei aqui sobre a segmentação da maxila, que é muito importante, porque muitas vezes a gente acha eu não gosto de falar com o buco, que na verdade a gente é inseguro para falar com o buco maxilo, né? A gente tem medo de perguntar porque a gente não sabe das coisas. Então, quando vem no encaminhamento que vai ser necessário uma segmentação da maxila, eu já preciso saber que eu vou precisar de uma divergência entre as raízes do 12, do 13, do 22 e do 23, porque a osteotomia vai ser feita bem naquela região. Então, para que tenha segurança dessas raízes, tem que existir essa divergência. E quando o paciente passa por uma segmentação da maxila, essa fotografia é do planejamento daquela paciente que eu mostrei, o paciente fica com uma placa estabilizadora por 3 meses. Então, ele volta no nosso consultório e a gente vai tocar o tratamento ortodôntico, mas ele tá com essa placa. É uma placa que vai segurar ali onde foi feita a segmentação, porque a maxila fica separada em 3 partes, né? Então, durante 3 meses, o paciente vai ficar usando essa placa e depois é o próprio bucomaxilo que remove, porque ela fica amarrada entre os pontos de contato e é bem chatinho para tirar, assim. Essa minha paciente deu uma sofrida na hora de remover, porque ela achou que ia ser só desencaixar, né? Então, a gente precisa saber que isso vai ser necessário. Então, vindo no encaminhamento, vocês já sabem que vai precisar dessa divergência de raízes. Tá? Então, vou mostrar o caso do Caio. Esse paciente também teve problema no plano de saúde, era para ele ter operado em dezembro, aí depois era para ele ter operado em janeiro, e acabou que ele foi operar no final de fevereiro, tá? Um paciente de 20 e poucos anos, se incomodava muito com a estética, e ele era muito quieto, assim, sabe quando o paciente, você vê que ele tem muita vergonha, assim, de conversar, de sorrir, ele era muito, muito, muito quieto mesmo, para conversar com ele eu tinha que ficar até ele foi pra cirurgia e ele não me falou que ele foi pra cirurgia. Eu mandei mensagem pra ele depois: Caio, eu vou te matar, Caio. Como que você vai pra cirurgia e você não me fala nada? Ele é daquele tipo de pessoa assim, era, né? Porque ele voltou agora outra pessoa pro consultório, que não quer conversar de jeito nenhum. Então, o Caio me procurou, ele já veio encaminhado pelo bucomaxilo também. Então, olha o aspecto do sorriso dele. Uma mordida cruzada posterior bem importante, né? Uma mordida aberta na região anterior.
Então, um paciente que ele vem para o preparo, que ele nunca usou o aparelho, é um tratamento muito mais fácil para a gente fazer do que um paciente que já foi feita extração para compensar, que já foi feita muita retração para compensar. Então, por isso que é muito importante quando vem um paciente jovem, assim, que é um caso cirúrgico, a gente conversar bastante com ele sobre a cirurgia. E ainda que ele não seja a primeira ideia dele passar pela ortognática, é importante a gente encaminhar para ele fazer uma avaliação com o buco para pelo menos escutar uma opinião, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que a cirurgia traz um benefício só estético, e na verdade não é assim. É o benefício que os pacientes têm, respiratório, mastigatório, até a voz às vezes muda, e tudo isso também tem que ser falado antes para o paciente. Esse primeiro paciente que eu preparei para cirurgia, 5 anos atrás, ele fez um avanço de mandíbula e ele se estranhou muito, demorou muito tempo para ele se acostumar. Então, por isso que muitas vezes é importante o paciente passar por uma avaliação psicológica também, porque muda muito, gente. Esse paciente, quando voltou da cirurgia, lá no consultório tem aquele reconhecimento facial, né, para entrar. Não, ele não conseguiu entrar, de tão diferente que ficou. Então, é uma mudança muito grande, e eu falo que é justamente por ser uma mudança muito grande, que às vezes é a realização do sonho de vida da pessoa, que eu me identifiquei muito com esses pacientes. Eu falo que é muito diferente você participar de um preparo para a cirurgia, de você fazer um tratamento classe 1 com um alinhador que tem um incisivo girado que incomoda o paciente, sabe? A gratidão que eles têm pelo nosso trabalho é outra, assim, nem se compara. Então, olha como já tinha uma discrepância grande, né, entre a arcada superior e não estava compensado, porque ele nunca usou o aparelho. Então, quando chega um paciente assim, com mordida cruzada, mordida aberta, classe 3, eu preciso perguntar, se não vier no encaminhamento, eu preciso perguntar para o cirurgião: essa mordida cruzada você vai corrigir na ortognática ou vai ser feita uma expansão cirúrgica antes, porque pode ser feita antes da cirurgia ou ela pode ser feita na cirurgia ortognática, né? Como que você quer que eu faça? Eu mantenho essa mordida cruzada e vai ser feito na ortognática? Sim ou não? Eu preciso aumentar a discrepância entre as arcadas? E ele tem siso para extrair. Você já quer extrair antes de colocar o aparelho? Como que vai ser? Então, tem que perguntar, gente, porque essas perguntas vão facilitar o nosso processo, sabe? Se eu vou, melhor ainda, não vou nem precisar descruzar essa mordida. Quem descruza aí com o elástico cruzado sabe o trabalho que é. Então, é um tratamento que fica mais simples para a gente, sabe? Embora tenha todas essas etapas, moldagem, eu acho que é um tratamento mais tranquilo, porque a gente tem que ser menos heroína para fazer, sabe assim? Porque às vezes chega uma mordida cruzada dessa e o paciente fala: ah, mas eu não quero operar. Ah, mas aí você fala: não, tudo bem, então você vai ter que usar um elástico em cada dente em cima com botão. Você vai usar? Vou usar sim. Aí chega lá na hora ele não usa. Então a gente tem que ficar, ó, suando para poder descruzar uma mordida, e nesse caso eu só mantive a mordida cruzada. Ela foi descruzada na cirurgia. Então, para mim, facilitou muito mais a minha vida, né? Ah, e nesses casos que tem mordida aberta, o ideal é que a gente não feche a mordida para fazer a cirurgia. Ela tem que ser preparada em dois planos. Então, um plano aqui e outro plano aqui na frente. Porque essa diferença de altura vai ser corrigida na cirurgia. A gente sempre tem que evitar movimentos que sejam muito recidivantes. E um tratamento de mordida aberta com extrusão anterior é um tratamento que tem grande chance de recidivar. Se o paciente vai operar, é um tipo de tratamento que a gente tem que evitar. Então, sempre que tiver uma mordida aberta, ele tem que ser feito em dois planos. Não passar o fio contínuo e instruir anterior, sabe? Então, olha o tamanho dessa classe 3. Ah, mas dá para eu colocar ali, fazer um protocolo com mola aberta, mola fechada, que eu uso bastante também e eu adoro e tenho ótimos resultados. Sim, mas o benefício para esse paciente, olha o benefício que vai trazer uma cirurgia para ele, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Vale a pena eu compensar esse caso, esse paciente ficar com um perfil mais ou menos? Se ele está disposto a operar, se ele está disposto a fazer cirurgia? Então, olha isso. Nem coube aqui na. Fala pra ele: Kai, nem coube aqui na foto o resto dos seus dentes. Então, classe 3 que você era. Então, aqui as fotos superiores, esses giros eu também já gosto de corrigir logo no início. Já colo o botão aqui, já faço um binário. Independente se eu vou preparar para cirurgia ou não, tudo que eu posso adiantar,
eu já gosto de adiantar. Então, no dia da colagem, eu já colo 2 botões ali, já faço o giro desse dente. Para isso, colar superior e inferior, bom ter uma foto de 3 segundos. Outro dia me mandaram no Instagram, Nath, mas não demora muito para colar superior e inferior? Eu falei, não, mas eu uso esse foto aqui, que é de 3 segundos. Aí a menina, não, mas eu também uso esse foto. Eu falei, mas como assim? Por que tá demorando? Lá, eu não sabia que tem função 3 segundos. Gente, tem função horta, 3 segundos. Eu gosto de usar 6 para dar uma reforçada, né? 3 na cervical, 3 na oclusal. Mas 6 segundos é muito rápido. Hoje em dia, ainda que eu tenho auxiliar, 40 minutos eu colo um aparelho inteiro. Mas eu já colava inteiro sem auxiliar, por isso que eu tenho 1 milhão de pinças. Às vezes sai na foto lá e o pessoal me manda no direct: Meu Deus do céu, quanta pinça! Eu já tenho uma pinça para cada dente, entendeu? Porque se uma hora vai que eu tenho colagem também e a Ana não pode ir, minha secretária não pode ir, então eu vou ter que colar sozinha. Já deixo tudo pronto, tem aquela caixinha preta da Ideológica lá também, que já dá pra gente colocar as peças lá dentro. Já deixo tudo no jeito. O que puder antecipar, gente, eu já tô, entendeu? Eu já tô resolvendo. Coloca elástico, coloca levante. Aí, mas coitado do paciente. Ele vai sofrer de qualquer jeito, não vai? Então, que já sofra ali 1, 2 dias e já se acostuma, ninguém morre por causa disso também não. É tranquilo, tá? Então, quais são os objetivos? Quais foram os objetivos desse tratamento? Alinhamento e nivelamento, verticalização dos dentes nas suas bases ósseas, divergência entre as raízes do 12, 13, 22 e 23, deixar os diastemas ali para estética. E o que eu não quero? Não quero corrigir mordida cruzada posterior e não quero realizar uma grande extrusão dos incisivos superiores. Como tem uma leve mordida aberta, o ideal é tratar em 2 planos. E aí, quando ele foi para a cirurgia, que fez todo o planejamento, o Eduardo me falou: Ó, talvez eu não precise fazer a segmentação, e não precisou fazer, mas é importantíssimo ter ido com a divergência de raízes. Então, como que eu posso fazer essa divergência de raízes? Eu posso já colar as peças pensando nisso, ou eu posso fazer dobra depois. Eu prefiro já no dia da colagem, já colar esse aparelho buscando a divergência das raízes. Eu prefiro, eu acho mais simples assim. Há quem prefira só depois fazer dobra, né? Dobra em Z para poder fazer esse movimento radicular. Então, aqui tá com um bracket autoligado passivo, tubo colado, não precisei fazer banda, e fui evoluindo os arcos, né? Como eu gosto no paciente classe 3 cirúrgico, eu preciso de uma discrepância boa entre a arcada superior e inferior, não me preocupei com o alinhamento às custas de vestibularização dos dentes inferiores. Então, eu não precisei ficar fazendo desgaste, eu deixei eles alinharem, tá? Fui evoluindo aos poucos os arcos, né, para não ter uma inclinação excessiva, mas eu deixei esses dentes irem alinhando. Então, aqui pedi uma radiografia panorâmica para ver, ó, a divergência de raiz aqui dos 2 lados, para caso fosse preciso na cirurgia fazer a segmentação aqui sem danificar nenhuma raiz. Então, ele ficou assim, aumentou ainda mais, né, a discrepância. E tadinho, era ruim até para ele conversar, sabe, se alimentar, porque tava cabendo na foto, a gente não consegue ter uma visão real de como tava, né? Mas tava com muita discrepância. E aí, sempre que eu colo o tubo, eu coloco esse excesso de resina em cima, como a resina Flow, para dar uma maior resistência, especialmente num caso que é cirúrgico, né? Então, a gente tem que usar uma resina de boa colagem, porque se solta uma peça dessa durante a cirurgia, é perigoso, é trabalhoso também. Então, todos os casos eu faço profilaxia antes da colagem e uso uma resina de boa qualidade. Você me fala que eu cancelo as viagens para Paris comprando transbonde, mas é uma resina que eu me sinto muito segura para trabalhar. Nunca tive problema de nenhum paciente que foi para cirurgia e soltou peça e aconteceu alguma coisa, graças a Deus. Então, acho que vale a pena a gente investir num material de muito boa qualidade, tá? Especialmente se a gente for usar tubo colado, né? Isso aqui fez uma oração, falei, vai dar tudo certo com esse tubo, e não, o ar-condicionado não soltou, tá aí, firme e forte. Então, chegou nessa fase dos modelos de gesso. Já estava tudo bem evoluído, alinhado, nivelado, já estava com um fio retangular de aço. Eu fiz as moldagens e simulei, né, deixando o paciente o mais próximo possível de uma classe 1 e alinhando a linha média. Fotografei e mandei para o bucomaxilo. Faço vídeo também, né, mostrando como está o modelo.
E aí, do lado esquerdo, já estava ficando bem encaixadinho em classe 1. Do lado direito, tinha um pouquinho de toque no 17, que eu precisei corrigir, por isso que a mordida estava um pouquinho aberta. E esse restinho de classe 2 que a gente optou por deixar para corrigir depois da cirurgia, tá? Mas olha como já é legal você mostrar para o paciente, ele fica bem animado quando você mostra como vai ficar depois da cirurgia, né? Já com os modelos assim em posição. Para moldar, eu sempre removo o arco e se tá com o bracket autoligado, é bom fechar as tampas das pecinhas. Facilita bastante na hora de remover para não ficar acumulando alginato dentro e rasgando a moldagem. Ajuda bastante. Remove também tudo que for amarrilho que tiver para, sabe, não prender tanto alginato e a moldagem não ficar rasgando. Aí a hora que você vai tirar da moldeira, deixa na água lá para não quebrar o modelo de gesso também. Também já quebrei, né? Aí tem que colar com Super Bonder. Então, nesses modelos, a gente vai avaliar se tem presença de contato prematuro. E por que que não pode ter contato prematuro? Porque na hora da cirurgia, se tiver contato prematuro, não vai ficar estável, né? Então, tem que ficar o mais estável possível na hora que encaixa o superior com o inferior. Vou avaliar se ainda tem curva de SPI. Muita gente acha que porque o paciente vai para a cirurgia é só colar o aparelho e operar. Não, os arcos têm que estar planos. Então, com os modelos, eu vou avaliar. Às vezes a mordida está ficando aberta atrás, porque ainda tem curva de SPI para corrigir. E nos casos de classe 2, normalmente o paciente tem, né, essa curva de SPI bem acentuada, é importante a gente cuidar na hora da planificação para não consumir o overjet, porque o overjet vai ser muito bem-vindo na hora da cirurgia, ele vai ser consumido com o avanço mandibular. Então a gente tem que manter esse overjet. E aí, como que eu faço? Às vezes tem que ir fazendo desgaste, né, nos incisivos, interproximal ali, para eles não vestibularizarem, tem que conjugar bem apertado, tem que colocar stop na distal 33, 43. E, e Que eu vou objeto é guardado por sua família e conta um pouco da história dela? Represente esse objeto por meio de desenho. Ai, Mei, fecha para mim o Tem alguma microfone, outra coisa que você saiba? por favor. Ai, obrigada. Pronto. Então, então, com os modelos ali, o mais próximo possível de classe 1, a gente vai avaliar como que tá essa oclusão. Se... Opa, passou por trás. Se tiver tudo bem, o paciente leva esses modelos para o bucomaxilo. Peço desculpa pela foto para quem não quiser ver, mas é assim que acontece a cirurgia. A Janaína às vezes me manda mensagem: Nath, a cirurgia do paciente está marcada. Você quer ir lá acompanhar? Eu falo: Deus que me livre. Não quero, não gosto. Participei de cirurgia na faculdade o mínimo possível que eu precisava para passar de ano. E foi só. Gente, eu não gosto de ver isso. Olha, não gosto. Mas enfim, a soldagem dos ganchos na hora da cirurgia, no preparo, né, que vai a soldagem dos ganchos do arco que vai para a cirurgia, a gente tem que ver ali no encaminhamento o que está escrito, porque às vezes o cirurgião pede só um na linha média e um na distal de canino, ou às vezes ele pede um ganchinho em cada espaço interproximal. E o gancho é muito importante tanto para a hora da cirurgia, para amarrar bem as arcadas ali, e também no pós-cirúrgico, depois o paciente apoia elástico nesses ganchos. E eles têm que ficar muito bem soldados. Eu gosto de soldar. O meu, deixa eu mostrar aqui para vocês, o passo a passo, né? Então, o paciente tem que estar com fio retangular para ir para a cirurgia, de preferência um 19 por 25 aço. E aí eu vou marcar a interproximal de cada dente com uma caneta. Marco todas. Tem gente que gosta de fazer uma ranhura com broca, né? Eu não faço, mas dá para fazer para reter melhor o gancho. E aí você vai fixar cada ganchinho com o alicate próprio para isso. Esse meu alicate ele não é tão bom, sabe? Ele não firma tanto. Então eu sempre passo na máquina de solda, sempre. Dou 2 pontos na máquina de solda, um na mesial e um na distal do gancho. E ainda, às vezes, no da linha média, eu coloco, às vezes, até resina flow, assim, em cima e fotopolimerizo, para ele ficar bem firme. Eu gosto bastante de usar esse gancho ponta-bola curto da Morelli, porque ele incomoda menos o paciente, ele é bem pequenininho. Aqueles ganchos grandes, assim, eu acho que eles incomodam demais, por mais que você dobre um pouquinho ali onde está próximo da bolinha, né? Ele ainda incomoda, sabe? Então, esse daí da Morelli, ele é super bom, ele é bem curtinho, bem fácil de adaptar.
Às vezes ele dá um pouco mais de trabalho para soldar, porque a base dele também é um pouquinho menor, mas funciona super bem, tá? Então, essa parte da soldagem, gente, não adianta você querer encaixar o paciente, você querer fazer correndo, porque 1 milímetro que você soldar errado, o arco não vai entrar mais. E eu já fiz isso, lógico. E aí você tem que fazer tudo de novo. É triste, dá vontade de chorar. Porque se você soldar tudo e 1 milímetro, gente, é 1 milímetro que ficar em cima do bracket, o arco não entra. E não tem o que fazer, porque daí o gancho tá soldado, você tem que soldar tudo de novo. E antes eu tava fazendo assim, eu soldava os ganchos no mesmo dia que eu já colocava o 19 por 25 aço. Com o tempo a gente vai pegando o jeito do negócio. Hoje em dia eu não faço isso mais. Eu coloco o arco 19 por 25 aço, espero aí uns 2 meses, deixo ele bem passivo e aí sim eu faço numa outra consulta a soldagem dos ganchos. Outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado é porque, assim, o paciente que vai operar, ele é ansioso, ele quer operar logo. E o buco também quer operar logo. Só que tem coisa que não adianta a gente querer correr. O fio, o arco 19 por 25 aço, ele é muito rígido. Se não tiver tudo muito passivo, vocês sabem o que vai acontecer. Vai soltar peça, sabe? Vai soltar, não adianta. Então, hoje em dia, eu já deixo isso bem claro para o paciente e para os cirurgiões também. Não adianta ficar apressando, porque eu vou colocar o arco. Depois de uns 2 meses, aí eu vou soldar os ganchos e o arco entra passivo, tudo tranquilo, sem aquele estresse, sabe? Porque senão solta a peça, a gente acaba perdendo tempo, em vez de adiantar, a gente tá mais perdendo tempo do que adiantando o negócio. Então, calma, respira, não adianta essa ansiedade toda. E olha que eu também sou ansiosa, né? Mas. Então, aqui tá o paciente com os ganchos soldados, pronto para ir para cirurgia. Em alguns eu coloquei até dois, ó. O medo era tanto de soltar alguma coisa que eu coloquei até dois ganchinhos aqui, ó. Então, o paciente foi para cirurgia. E eles podem ficar assim com esse gancho que não me incomoda, viu? Esse paciente aqui ficou desde dezembro até o final de fevereiro com gancho. E eu mandando mensagem, Caio, pelo amor de Deus, não soltou nada, né? Caio, fala comigo, que ele não é muito de conversar. Caio, tá tudo bem? Porque depois que fez o guia cirúrgico, a gente não pode acontecer nada, tem que ficar tudo certinho para o paciente poder, para o gancho poder, o guia cirúrgico poder encaixar. Então, depois que ele soldou os ganchos, tá tudo certo, redondinho para a cirurgia, entra na etapa que o buco vai planejar de fato o que vai acontecer na cirurgia. Tudo feito de forma virtual, né? Então, ele pede tomografia, pede escaneamento para poder colocar num programa que faz essa simulação. Então, aqui o inicial, né, como tá para operar, e aqui a previsão de como fique depois da cirurgia, com a segmentação, se precisar. O Caio fez tudo, maxila, mandíbula, mento, né? Então, pré-operatório e o pós-operatório, né? A expectativa de como fica aqui, tudo planejado certinho. E aí, depois que fez o planejamento todo virtual, é igual a gente com os alinhadores, né? Faz a confecção do guia cirúrgico, e aí, durante a cirurgia, fica tudo muito mais previsível com o guia pronto, né? Então, aqui como ele estava antes da cirurgia e a previsão depois da cirurgia. Isso daqui os pacientes ficam super ansiosos para ver, eles ficam doidos para ir no consultório para ver como que vai ficar. Então, o antes e o depois. E aqui a confecção do guia cirúrgico para esse caso. Então, nos primeiros 7 dias são os dias mais difíceis, assim, para os pacientes. O dia de maior inchaço, de muita dificuldade de higienização. Eles falam que não sente dor, até por conta da parestesia, né? Muitos deles ficam, assim, tudo com muita parestesia até 3, 4 meses depois da cirurgia. E o retorno ali no nosso consultório, depois de 30 dias, normalmente vai acontecer. Depende muito da estabilidade oclusal, depende muito de como esse paciente está, né? Se ele já está conseguindo ter um pouquinho de abertura de boca. Eles começam a fazer fisioterapia muito cedo, depois que fez a cirurgia, muita drenagem também para ajudar no inchaço. O quanto esse paciente vai sofrer no pós-operatório varia muito de paciente para paciente. Como eu falei, aquela menina sofreu bastante no pós-operatório. Já o Orlando foi um sucesso total, o do Caio também já tá super desinchado, vou mostrar para vocês como tá. E ele tá se recuperando super bem. Para ele foi muito tranquilo. Você fala para ele, Caio, como foi o pós-operatório, como tá sendo? Ele fala tranquilo, eu achei que ia ser muito pior. E até aquela outra paciente disse que ela comeu tudo que podia,
antes da cirurgia, que ela ia emagrecer muito, e no fim também nem foi tão assim a parte de emagrecimento, né? Tem gente que acha que vai emagrecer muito, vai perder muitos quilos e tudo mais, e às vezes não. O paciente fica muito inchado também, né? Então, o paciente volta para o consultório, tá? Esse daqui, eles fazem uma teleradiografia, né? 30 dias depois. E a primeira pergunta que eles fazem: vai apitar quando eu passar no negócio do banco? Porque é muita placa, né? Parafuso. E não apita, gente. A quantidade de metal que vai, né? De titânio não é suficiente para apitar. E é engraçado, assim, interessante como o paciente passa muito mais tempo com a gente do que com o cirurgião, né? Então, tudo que acontece, eles perguntam pra gente. Tudo que acontece, eles perguntam pra gente. Eles não são muito de perguntar pro cirurgião. Tipo, ai, esse dente aqui, depois da cirurgia, tá de não sei que jeito, é normal? Eu não tô sentindo aqui, ó, desse lado. É normal? Eles têm muito mais contato com a gente, né? Então eles ficam mais próximos da gente, acabam criando um vínculo maior. Então esse foi o pós-operatório dele. 30 dias depois, essa foto é bem recente. Ele foi no consultório semana passada, né? Então fotografei para colocar aqui para vocês. Ainda tá com um pouquinho de inchaço, mas tá outra pessoa. Eu gostei muito do resultado do Caio. Achei que ficou super bonito. Ele tá muito, muito, muito feliz. Então, com 9 dias, olha como ele já tava. Aqui as fotos laterais. Olha esse perfil, gente. E é interessante, eu sempre falo para os pacientes classe 3 como tem um aspecto mais de bravo, né? Assim, parece mais velho, mais, né? Bravo mesmo. E depois que opera, olha a diferença. Ah, eu achei que ficou lindo. E aí voltou assim a oclusão, aquela classe 2 que a gente tinha deixado para corrigir depois. Muitos daqui também eu vou corrigir com o reposicionamento da peça, né? Porque eu deixei a raiz bem para distal, ó. Então, a hora que eu reposicionar isso daqui já vai melhorar. E elástico, o paciente já sai da cirurgia usando elástico e ele volta para o consultório. Quando ele retorna, vai ser um tratamento ortodôntico normal. Então, eu vou ver ali o que que precisa ser corrigido. Se tem alguma peça solta, eu vou recolar. Se tem alguma peça que eu vou melhorar, alguma inclinação, como desse canino, eu vou querer reposicionar, eu já posso reposicionar. Mas é importante o paciente manter o uso dos elásticos para que vá ficando estável a oclusão. Outra pergunta que é clássica. Quando que eu vou tirar o aparelho? Essa pergunta é a que eles mais fazem, né? Porque eles estão doidos para ficar livre, lógico. E aí, falando sobre esse pós-operatório, quando o paciente volta, às vezes a abertura de boca ainda não tá tão boa. Sempre faço profilaxia neles, porque a dificuldade de higiene é muito grande, eles ficam aliviados, assim, quando a gente passa nem que seja com escovinha mesmo, né? Essa paciente que fez a segmentação da maxila, de um lado cicatrizou muito bem, mas do outro lado ainda tá cicatrizando, então eu não passo jato de bicarbonato. Passo só a escovinha de Robson e a loja fica super agradecida porque em alguns lugares eles não têm ainda muita sensibilidade e aí a higiene também fica pior, sabe? Fica bem difícil para eles fazerem. Então remova esse arco que tá com os ganchos e aí a gente retoma o tratamento ortodôntico normal, como se fosse um paciente que não tivesse feito a cirurgia, só cuidando dessa questão do uso dos elásticos, que é bem importante eles utilizarem para ir guiando essa oclusão nova que ele vai ter. Então, vários fatores contribuem para a estabilidade ou para a recidiva. A técnica cirúrgica empregada, a qualidade da ortodontia pré e pós-cirúrgica. Então, eu sempre falo para o paciente assim: não fica com tanta pressa no pré-cirurgia, porque quanto mais a gente conseguir trabalhar aqui, deixar pronto para depois que você operar já ficar mais próximo de tirar o aparelho, melhor. O recomendado é que esse paciente fique pelo menos aí uns 6 meses ainda com o aparelho depois da cirurgia, né? Foi que a pergunta que eles mais fazem, quanto que eu vou tirar esse aparelho? Pelo menos 6 meses para poder ter estabilidade na oclusão, ter estabilidade no encaixe ali que foi conseguido na mordida. E aí a gente tem que ir trabalhando esses elásticos até atingir a oclusão final e depois, mesma coisa, ir fazendo o desmame do uso do elástico. Contenção vai ser a mesma contenção que eu usaria para qualquer outro tipo de tratamento, né, ortodôntico, da minha preferência. Então, nesse caso, ele vai fazer a estética depois, ali nos incisivos. E aí eu vou colocar contenção 3x3 inferior e placa de acetato superior.
conclusão, né, algumas conclusões. Atente-se sempre para a queixa principal do paciente. Cuidado ao se comprometer em realizar grandes compensações dentárias, movimentos muito recidivantes, movimentos que exigem um tratamento assim de muita colaboração do paciente, que fica tratamento muito longo, que tem que usar muito elástico, que tem que usar muito mini implante. Toma cuidado, porque eu sempre lembro da aula do Paulinho do encontro, que ele falou assim: quando o paciente chega no seu consultório com uma maloclusão, o problema é só dele. Depois que você colocou a mão, o problema é dele e seu também. Então, depois que você assumiu, você vai ter que resolver. Então, não fica tentando ser herói, sabe? E fazer tratamentos muito mirabolantes, que vão ser muito longos e que você às vezes não vai conseguir entregar o resultado que o paciente está esperando, tá? Os benefícios da cirurgia, eles vão muito além da estética e cada vez mais eu tenho visto isso. A comunicação com o Buco é essencial, e inclusive eu quero agradecer todo o incentivo que esse pessoal me deu, as mensagens que me mandaram no direct, os comentários lá no vídeo do anúncio, eu não esperava, então eu fiquei muito feliz. E eu sei que alguns até se inscreveram para participar. Eu falei, meu Deus do céu! Fiquei surpresa mesmo, não esperava. Então, muito obrigada. Acho super importante que a gente tenha essa boa relação, essa boa comunicação, porque o nosso objetivo é só um em comum, né? Que é entregar o melhor resultado mesmo para os nossos pacientes. Então, fotografem, moldem, façam modelos de estudo, que eles vão auxiliar muito, tanto na comunicação quanto no nosso aprendizado. Porque às vezes a gente acha que ninguém opera, mas uma hora aparece um caso cirúrgico para você fazer. E eu recomendo muito que vocês façam, porque é um tratamento muito gratificante. Os pacientes valorizam muito o nosso trabalho. E pode ser mais uma maneira aí de você rentabilizar melhor o seu consultório, né? Cobrar melhor, entregar ótimos resultados. Tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso grupo, ele funciona mais ou menos do jeito que a gente está fazendo aqui no simpósio. Convida alguém para dar uma aula, normalmente algum professor ou até algum participante do grupo que tem um domínio grande sobre algum assunto. Essas aulas ficam gravadas, disponíveis numa plataforma. E para quem tiver mais interesse, quiser saber mais informações, tiver interesse, é só apontar aqui para o QR Code que você vai ser direcionado aí para uma lista de espera para o nosso grupo, tá? E eu quero muito saber o que vocês acharam da aula. Eu tinha tanta coisa para falar e eu falo rápido, então depois deixem lá nos comentários para mim. Me mandem direct também se ficou faltando alguma coisa para falar. E assim que vocês comentarem lá, vocês vão receber um e-book de classe 3, né, que a gente preparou com um conteúdo bem legal. Arrasou, viu? Que aula linda, muito linda. Gostou? Muito linda. Inclusive, tem bastante perguntas. Eu acho que qualquer coisa dá para abrir uma caixinha por lá também no Instagram, a gente ir conversando, né? Sim, nossa, meu Deus, gente, tem Tem 70 muita pergunta, mensagens. Jura? Nossa. tem muita coisa boa aqui. Show. Eu vou fazer assim, eu vou olhar as mensagens aqui e vou respondendo lá no Insta, vou colocar fazer um post, Boa ideia. porque nossa, tem bastante coisa aqui. Dessa vez eu não quis ficar parando, né? Porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco do raciocínio. Então eu vou ler aqui todas as perguntas, gente, e me mandem lá no direct também que a gente vai conversando por lá. Pode ser? Eu sou burro, sou Coloca aí dando de novo o QR Code, Nath. voltar o QR Code. Isso. Dá para mandar no grupo também, né? Vejam se deu certo. Aí. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem ficado aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí, pelo menos dar um pontapé inicial para vocês terem coragem para fazer os preparos cirúrgicos, que eu sei que muita gente tem muito medo, eu também tive muito medo já. E hoje em dia eu falo que eu me encontrei nessa parte aí da ortodontia. Nath, Obrigada, Nath. reforça com a galera só sobre a lista de presença. Vou deixar aqui no chat para eles poderem preencher e participar do sorteio. Ah, porque a gente vai sortear para vocês um voucher de R$ 250 lá no site da Idelogical. Agora eles estão com
um site para facilitar as compras, né? Então, aqui, Presentão, hein, gente? presentão mesmo, dá para R$ 250, dá para fazer uma boa compra. Então, tá aqui no chat, né, o link da lista de presença. E Tem que então é participar. isso, gente. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Tô vendo aqui muitos elogios. Muito obrigada, fico feliz que vocês gostaram. E a gente se vê amanhã de novo, que amanhã tem mais. Eu falei que essas aulas têm muito conteúdo, né? A Então, gente espera vocês amanhã, gente. E o voucher é para quem assistir as duas aulas, tá? Então, assistam, estejam aqui com a gente que vai valer a pena. é verdade. Um beijo, gente. Beijo, Nath. Boa noite, galera. Beijo, obrigada. Até Tchau, amanhã. até Tchau, amanhã. tchau.